Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre conta com a participação de um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, aqui ao meu lado, doutora Ana Toledo, ela que é psicanalista, especialista em relações. O programa vai ser muito interessante, tanto para quem está solteiro, ainda busca um relacionamento, como para quem também já está em um relacionamento. Muito interessante. Começa agora o programa Análise Direta. E nós estamos de volta aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Como eu apresentei no começo, aqui ao meu lado, doutora Ana Toledo, especialista em relacionamento. Doutora, primeiro, quero lhe agradecer, né, pela simpatia de aceitar o nosso convite e estar aqui presente para falar desse tema tão importante. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Kleber. O prazer é todo meu. Obrigado, olá, o pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui. Falar de amor é sempre bom, né? Pois é, falar de amor. Eu lhe apresentei como especialista em relacionamentos. Agora eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que estão assistindo. Sim, eu sou psicanalista, sou escritora, cientista no ética, né? Isso é um pouco mais profundo, depois eu explico melhor o que é. E ao longo do meu trabalho, ao longo do tempo, eu percebi que as pessoas tinham N questões, mas se resumiam sempre ao problema de relacionamento, né? Então, a pessoa chega no consultório, às vezes fala que é problema profissional, problema familiar, e aí, ao longo do tratamento, a gente vai percebendo que a questão só é relacionamento. Então, a pessoa, quando está feliz no amor, tudo está lindo, maravilhoso, florido na vida dela. A partir do momento em que ela tem problemas de relacionamento, ela pode ter o melhor emprego, a família mais legal, os melhores amigos, e ela está infeliz. Foi isso que me levou a escrever o livro, Porque o Amor Foge de Mim. É isso que eu ia falar, ia apresentar agora. Parte desse conhecimento, dessa experiência, está nesse livro aqui, que a gente vai mostrar, Porque o Amor Foge de Mim. Sim. Fala um pouquinho também desse livro. É um livro onde eu coloco todos os enganos que levam as pessoas a espantarem o amor, porque o amor não foge de ninguém, né? As pessoas é que espantam o amor. Então, elas cometem uma série de enganos e eu pontuo os mais comuns nesse livro. Então, eu vou desde do mais fraquinho ali, que é o problema da solidão, até o relacionamento abusivo, onde assim é o auge da infelicidade. E sempre citando casos e dando dicas, né, para as pessoas espantarem assim essa sombra da infelicidade no amor. Né? Você falou dos enganos, você fez um mapeamento dos casos mais comuns. Sim. Mas existe uma fórmula para o amor? Fórmula, não diria que existe uma fórmula, né? Existe você sentir um amor verdadeiro. Eu gosto de dizer uma coisa, para você ter certeza de que você não vai fazer bobagem. A partir do momento que querer amar, todo mundo quer. Todo mundo quer um amor, uma companhia, todo mundo quer ter alguém ao lado. A partir do momento em que você deixa de querer e passa a precisar ter alguém, é o problema. Muito né? legal essa fronteira que você estabeleceu. Sim, aí. Essa é a grande dica. Então, é uma autoavaliação. Eu quero ter alguém para acrescentar à minha vida ou eu preciso ter alguém? Se eu preciso ter alguém, já é problema. Eu vou fazer bobagem. Legal. E ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso. E a doutora, inclusive, vai dar dicas, né, de como apontar os principais erros e como se prevenir contra eles. Mas primeiro eu queria que você falasse pela sua amostragem, que, como a gente conversou até antes do programa começar, é uma amostragem científica. Você Sim. já se relaciona com pacientes, com pessoas suficientes para você ter uma média geral de como é o comportamento da população. As pessoas são mais felizes ou mais frustradas, mais tristes nessa área no amor? Mais frustradas e mais tristes. É mesmo? É uma triste constatação. É uma constatação horrorosa, mas é que as circunstâncias, o dia a dia leva a isso, né? Então, é que a pessoa cai na história do precisar. Como a gente estava falando agora há pouco aqui em off, né, sobre a pandemia, a solidão na pandemia, esse é um fator. Né? Isso é muito triste, mas as pessoas se sentem mais sozinhas, então, quando elas têm a menor oportunidade de ter alguém, elas escolhem aquela pessoa pelo fato de estarem sozinhas e não por empatia.
e aí acabam se tornando infelizes. A chance de fracasso é maior, né? É muito grande, né? Então, esse é um exemplo, mas existem N exemplos de pessoas que fazem escolhas erradas por motivos errados. E aí, depois, se tornam infelizes. E é até legal a gente falar isso e levantar esse dado cruel, infeliz, como você falou, porque também passa, por um lado bom, a noção para a pessoa que está passando por isso, que não é só ela, é comum. Eu acho importante a gente ressaltar isso, que essa infelicidade, eu não diria fracasso, que é uma palavra muito pesada e parece uma sentença, não é isso que a gente quer dizer. Mas eu diria que essa situação momentânea que a pessoa está passando, não é só ela, muita gente passa por isso, né? Foi muito legal você tocar nesse assunto fracasso, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Eu também não. Eu acho que a gente não tem fracassos, a gente tem resultados. Né? São as nossas escolhas que vão trazer os nossos resultados. De situações que podem mudar também. A qualquer momento, né? A partir do momento em que você tem consciência, né, de que você escolheu um caminho errado, é simples, volta onde foi a bifurcação e muda o caminho. O aprender, né, com os erros. É claro, é para isso que a gente está aqui, né? A gente está para aprender e pontuar para não cometer os mesmos enganos, para não cair de novo numa situação embaraçosa ou uma situação de infelicidade. Agora, você introduziu também mais uma questão na conversa, que é a pandemia. Essa Sim. situação que você descreveu, melhor dizendo, sobre infelicidade, sobre a dificuldade das pessoas se relacionarem, ela veio mais à tona com a pandemia, com o isolamento social, com a dificuldade, a limitação de relacionamentos, potencializou isso? Muito. Agora, o curioso é que não foi só o fato da pessoa limitar, conhecer alguém ou se relacionar. Casais, né? Aqueles casais que o marido saía de manhã ou a mulher saía de manhã e eles só se encontravam à noite, agora convivendo 24 horas por dia, começaram a conhecer com quem estavam se relacionando. E isso gerou uma série de complicações. Eu acho que foi uma prova de fogo. Quem está ao seu lado é a companhia que você deseja, né? Quem está ao seu lado, você conhecia aquela pessoa da forma como você conhece hoje? Então, muitos casamentos se tornaram mais fortalecidos e muitos se enfraqueceram. Inclusive, parece que, infelizmente, também aumentou o número de divórcios, Muito. né? Aumentou muito o número de divórcios por conta disso. As pessoas começaram a conhecer um outro companheiro, uma pessoa que elas não conheciam. E é interessante também você ter tocado nesse tema, porque a gente olha aqui para o título, para a capa do livro e vê Por que o amor foge de mim. E a primeira impressão que a gente tem é que uma pessoa solteira, uma pessoa que não conseguiu um relacionamento, enfim, casar, noivar, nada disso. Mas há também a situação da pessoa estar dentro de um relacionamento e estar sozinha, né? Ou se sentir sozinha. O grande segredo é assim, não é buscar felicidade no relacionamento, é buscar a paz, né? Porque qual é a diferença? A felicidade é efêmera, né? Você está aqui, recebeu um presente, está todo feliz. Saiu ali, bateu o dedinho, acabou a felicidade, né? A paz não. A paz você mantém o equilíbrio mesmo quando você está passando por momentos difíceis. Então, o grande segredo é a pessoa buscar a paz. Ela consegue superar as dificuldades de um relacionamento em equilíbrio, né? Sem gerar grandes complicações no relacionamento por conta de uma conta atrasada ou um filho que deu um problema. Todas essas coisas que desequilibram o relacionamento, se a pessoa está em paz no relacionamento dela, ela supera, né? Supera junto, supera sem provocar grandes tormentos na vida pessoal. Então, o objetivo é esse, levar a pessoa a encontrar paz no relacionamento. Essa frase eu acho que é emblemática, né? Eu faço questão de repetir, porque me marcou, agora eu vou guardar para mim. Então, o objetivo do relacionamento não é buscar a felicidade, é buscar a paz. A paz, porque a felicidade é muito efêmera. Autor, vírgula, doutora Ana Toledo. Tem que dar crédito a essa frase muito inteligente. Eu roubei, é um outro psicanalista. É do meu marido essa frase, Oscar então tá Pestana. Assim. Mas como o casamento provavelmente é comunhão de bens, a frase lhe pertence também. Eu e meu marido trabalhamos juntos, então, Oscar Pestana, e essa frase é dele e eu adotei completamente porque eu amo essa frase e eu acho que ela resume bem. Tanto é que eu fiz questão de pontuar, parar a conversa para enfatizar ela. Eu acho que ela traz muita sabedoria. Ela esclarece muita coisa, né? Porque é difícil ser feliz 365 dias do ano, mas é provável que você consiga ter paz
o resto da sua vida, se você conseguir encontrar. Agora, também ponderando por outro lado, isso é muito legal na teoria, porque na prática é totalmente diferente, né? A pessoa não busca paz, ela busca o prazer do relacionamento e os prazeres que ele pode proporcionar, né? Que é um outro engano, né, Kleber? Que consegue estar feliz soltando fogos e 24 horas por dia e casado há 30, 40 anos? A forma de amor vai mudando, né? Tudo modifica com a maturidade, não só o relacionamento, mas tudo na vida da gente vai modificando com a maturidade, com as pessoas que vão agregando a vida da gente, como filhos, a família vai crescendo, aí vem noras e netos. Então, à medida em que a gente vai vivendo um casamento, vivendo um relacionamento, tudo vai se transformando na forma, mas o amor fica. O amor verdadeiro, que é aquele que traz paz, permanece. Agora, outra frase no seu livro que chamou muito a atenção é que, não é uma frase, mas um raciocínio, que a pessoa que é infeliz, que não tem sucesso nessa área, compromete, contamina todas as demais áreas da vida dela, a família, o aspecto profissional, até financeiro, tudo que ela até conquistou, que ela tem, não vale de nada por conta dessa infelicidade, o que tornaria esse problema até uma questão de saúde pública. Mas não tenha dúvida. Tudo, quando a pessoa não está bem em termos de relacionamento, ela não precisa estar acompanhada, não. Se ela estiver inteira, sozinha, sem amar alguém, ok. Mas se ela começa a precisar ter alguém, que foi a questão que eu falei, né, no começo, se ela sente tanta falta dessa companhia, se ela precisa ter alguém, ou se ela ama alguém e não é correspondido e tem uma série de conflitos, todas as outras áreas da vida dela são prejudicadas. Ela perde qualidade da vida profissional, ela não consegue conviver bem com a família, ela está sempre de mau humor, a família cobra, ela não tem prazer em sair com os amigos, se sai, está sempre naquela coisa de que eu preciso encontrar alguém, né? Então, ela nunca está tranquila. Isso prejudica todas as outras áreas. Ao passo que, se ela estiver feliz no amor e ela perder esse emprego, ela vai atrás de outro, ela não está nem aí, né? Ela faz novos amigos, ela está sempre sorrindo dentro de casa, porque o amor é um sentimento muito forte. Ele é o sentimento mais forte que nós temos na alma da gente. Se eu pedisse para você fazer uma estimativa num círculo de felicidade, qual que é a fatia de porcentagem que o amor corresponde? Uns 70%, 80%. Vem do amor. Com certeza. Como a gente se sente bem quando a gente está amando, né? E principalmente quando é correspondido, né? Como é gostoso amar, como isso dá um ânimo de vida. Ânimo, né? Vem da alma mesmo. O amor é um sentimento de alma. É um sentimento que foi colocado junto com outros, né? Perpetuar a espécie. Então, não podia ser um sentimentozinho qualquer, né? Tem razão, tem razão. Bom, muito legal está sendo essa conversa com a doutora Ana, e no próximo bloco ela falou bastante aqui dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Eu lembro bem dela ter falado aqui, por exemplo, aquela pessoa que sai para encontrar, toda vez que sai de casa, quer encontrar uma pessoa, vive com essa expectativa 100% do tempo. Então, no próximo bloco, eu vou pedir para a doutora falar mais dos problemas que as pessoas mais têm, ou erros que mais cometem, por exemplo, na hora de conquistar uma pessoa. E outra, conquistar é só o primeiro passo. Manter o relacionamento é outro desafio muito grande, talvez até maior. E sobre tudo isso, a doutora Ana Toledo vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Nós voltamos ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que hoje está falando de relacionamentos, um tema que, é claro, interessa para todo mundo. Como eu disse no começo, tanto quem está solteiro busca, sonha com o relacionamento, como quem está em um relacionamento e eventualmente tem problemas. Aliás, relacionamento é sinônimo de problema, né, doutora Ana? Não deveria ser, né? Mas é. Mas as pessoas acabam se transformando a situação num problema, mas não deveria ser. Relacionamento tem que ser bom. Agora, porque as pessoas têm... Qual a maior dificuldade, melhor dizendo, das pessoas para conseguir um relacionamento, para entrar em um relacionamento? Então, eu acho que a grande questão é estar inteiro.
Isso é fundamental. O que é estar inteiro? Você tem a sua vida, você tem seu trabalho, seus amigos, sua família. A sua vida já é boa. Então, você tem que, quando você quer ter alguém, não precisa. Quando você quiser ter alguém, que você traga alguém para agregar isso. Mas que se for embora, não vai destruir sua vida. Isso é fundamental. Você tem que estar inteira. Se você coloca como condição sine qua non ter alguém para ser feliz, para estar em paz, já é problema. Começou aí. Então, esse é o principal problema que as pessoas têm para encontrar a felicidade no amor. E você também falou uma coisa interessante no começo, que essa solidão, o tempo principalmente, acho que o tempo é que pesa, né? Quando passa muito tempo sem alguém, esse sentimento de solidão faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, sujeitas a erro. Com certeza, né? É um fator muito importante. Então, o que acontece? A pessoa está sozinha, eu vou dar um exemplo aqui. Aí Legal. ela sai, ela quer encontrar alguém, ela precisa ter alguém, porque os amigos têm, porque ela sai com os amigos, todo mundo de casal, ela custo, sozinha, ela precisa custo. ter alguém. Já Aí é um erro, né, doutora? Desculpe te interromper. Esse pensamento é a primeira o coisa primeiro erro. que deve ser extirpada. Já começou errado aí, Tá. né? Aí sai e já começa a olhar para todo lado, conhece alguém que não tem absolutamente nada a ver com ela. Mas aí o que ela faz? Ela se transforma na pessoa dos sonhos da outra. Então, tem até um caso muito curioso que eu cito no livro, de uma ex-paciente. Todas as pessoas autorizaram a colocar no livro, tá, gente? Só que eu não ponho os nomes, óbvio. Correto. Né? Que ela era uma executiva e ela, no desespero, se envolveu com um professor de skate, né? Que era um irmão da amiga dela e começou a decorar todas as músicas que os skatistas ouviam, começou a se vestir como skate. Ela montou um personagem, né? Só que isso não dura. Chegou uma hora que ela não aguentava mais ser aquele personagem. E ela largou do cara. E ele ficou assim, nossa, mas por quê? O que aconteceu? Porque na cabeça dele, ela era a mulher ideal para ele. Porque ela se fez a mulher ideal para ele. Então, ele ficou sofrendo, porque ele tinha a mulher dos sonhos dele, que não era verdade, e ela terminou sozinha e acabou tendo mais uma vez um resultado não esperado no relacionamento. Porque ela se transformou, é o que a gente chama de amor camaleão. Você se transforma naquilo que o outro deseja. Então, esse é um dos erros, um dos enganos que eu cito, que a solidão traz. Aí tem vida curta, né? Não vai se sustentar Não, ninguém por muito consegue tempo, né? ser o que não gosta por muito tempo, o que não é por muito tempo. Né? Agora, isso também traz à tona essa questão da conquista, né? Qual que é a maior dificuldade para as pessoas para conquistar, para dar aquele primeiro passo para estabelecer um relacionamento? Você citou esse caso aí, aparentemente pessoas nada a ver uma com a outra, modos de vida diferentes, rotinas diferentes, perspectivas diferentes, e houve uma mudança para a conquista, né? Existe estratégia? A conquista deve ter estratégia ou ela acontece naturalmente? Acho que a pior coisa que tem é você armar estratégia para conquistar né? alguém. Né? A palavra-chave, verdade, ponto. Diga a verdade do que você quer, seja verdadeiro, mostre quem você é. Isso sim vai trazer para você um amor de verdade, uma pessoa verdadeira também. Né? Então, acontece muito, por exemplo, a pessoa vai para o primeiro encontro, aí chega o outro fala, eu não sei se eu estou muito disposto a me envolver, eu saí de um relacionamento agora. Ele está falando a verdade. Né? Aí a outra pessoa fica, eu também não. Também não estou querendo... Pra Mas mentira, e ela está querendo se envolver. Começou errado. Né? Primeiro, ouça, isso acontece muito com mulheres. Homens não mentem nesse primeiro encontro. Olha curioso só, isso, doutora, né? Agora acabou com um estigma, com um tabu ele vai falar, histórico. eu quero conhecer alguém, mas eu não sei se eu estou a fim de me envolver. Ou então, ele vai dizer que ele não está preparado para um relacionamento, mas ela vai insistir. Que teimosa que Eu vou fazer ele mudar de ideia. Aí complicou, porque ela não vai fazer ele mudar de ideia. Entendeu? E é um comportamento típico, né? É curioso isso, porque tem aquele mito, né, que o homem mente. Não. A primeiro encontro, ele vai dizer se ele quer um relacionamento sério ou não. E se ele disser que não quer e a pessoa quiser um relacionamento sério, sai fora. Porque não vai mudar.
Eu concordo. Nós somos uma vítima, então, dessa situação. Não é verdade isso que ele está falando, eu não disse. Também não vamos exagerar. Tá ótimo. Então, agora, passada a conquista, a manutenção é outro desafio grande, e talvez maior até do que a conquista. Vai depender da conquista. Se você tiver uma conquista dentro do processo de verdade, a manutenção se torna mais fácil. Né? Olha que legal. Agora, se você mentiu, né, ou inventou, como o caso que eu citei, né, se você criou um personagem, ou se por qualquer motivo você não foi verdadeiro na conquista, o processo fica mais complicado, porque as máscaras vão caindo, a verdade vai aparecer, mentira tem perna curta, isso é um grande ditado. Isso é legal, esse pensamento, que você já estabelece um raciocínio. Começou mal, a tendência é entortar cada vez mais. Vai entortar cada vez mais. E acho muito importante pontuar isso desde o começo. Se é que a pessoa quer, de fato, alguma coisa, então tem que ser desde os primeiros passos, desde os primeiros contatos, né? Sim, desde o primeiro contato tem que ser verdadeira, mostrar quem é. Veja bem, quando eu citei o caso da executiva e do skatista, se ela realmente tivesse interesse em aprender algo sobre skate, mas tivesse sido verdadeira com ele, ok. Não teria tido problema. Olha, meu jeito de me vestir é assim, minha profissão é essa, eu não tenho o menor contato com o mundo do skate, mas eu quero aprender. Ok, tranquilo. Não, ela mentiu, ela criou um personagem. E não conseguiu sustentar. E não conseguiu sustentar, né? Como eu já tinha citado esse exemplo, eu estou mantendo esse exemplo. Se ela tivesse sido verdadeira, ok que ela tivesse conhecido uma pessoa diferente. Você não precisa ter um irmão gêmeo ali, né? Alguém que seja exatamente como você. Pode ser que tenha uma pessoa que traga alguma coisa nova para a sua vida, que agregue, que acrescente. Tudo bem, não faz mal, desde que você seja verdadeiro. Você tem que mostrar quem você é. A partir do momento em que você cria um personagem, não vai dar certo. A manutenção fica mais difícil. Agora, uma coisa também que você enfatiza com veemência no seu livro é não projetar a felicidade em outra pessoa, que também é um erro bastante comum, né? Aliás, é a frase da capa do livro, né? Mesmo, quando você coloca a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, ela levará junto se decidir ir embora. E é bem isso mesmo. Todas as suas expectativas de vida, todos os seus planos, todo o seu conceito de felicidade, você atribui ao outro, se ele desiste da relação, sua vida acaba. Mas há um problema da pessoa começar a se envolver nesse processo e nem perceber, começar a projetar, gostar tanto e acabar se envolvendo tanto e fazendo daquela pessoa a felicidade, como a senhora não recomenda que seja feito, Sim. Mas sem perceber? Acontece. É um grande perigo, né? É por isso que tem que entrar consciente no relacionamento. Tem que estar consciente o tempo todo no relacionamento. Né? Começou a deixar de visitar os amigos, começou a deixar de visitar a família, começa a aceitar mais críticas do que elogios. Começa a acontecer todo um processo em que ela começa a perder a personalidade e acaba sendo envolvida pela personalidade da pessoa com quem ela está. Ela se torna desinteressante, ela vai perder o relacionamento e a vida dela vai desabar. É um processo de desvalorização. Desvalorização. Né? E eu tenho uma frase que eu digo no livro, que é muito importante: ninguém ama o que não admira. Quando você não tem vida própria, quando você não está inteiro, você não vai ser admirado por ninguém. E a pessoa por quem você está apaixonado, com quem você está se relacionando, vai perder o interesse. Perde o interesse, você não tem nada para admirar. Né? Então, assim, manter-se admirável, manter a sua personalidade, a sua individualidade é muito importante. Admiração, essa outra palavra-chave. Outra palavra-chave. Ninguém ama o que não admira. Então, se você quer conquistar alguém, mantenha-se admirável. E nos seus casos, também na sua experiência, tem algum... você lembra de algum caso desse, que quando acabou a vida da pessoa arrasada, ficou uma terra arrasada, afetou todas as áreas? Alguma? Várias pessoas. Né? São as pessoas que mais me procuram, são as pessoas que não conseguem sair, se desligar de um relacionamento, então entram em processo depressivo. É muito complicado quando a pessoa entrega toda a vida dela nas mãos de outra pessoa. Então, é como se você tivesse que reconstruir aquela pessoa, reconstruir a personalidade e a individualidade dela. Isso acontece muito, é muito mais comum do que se imagina. É uma sensação parecida com um luto mesmo, com uma morte? É um luto. Né? Perder alguém por quem a pessoa era
entre aspas, obcecada, ou para quem ela entregou toda a vida dela, é um processo de luto. Ela vivencia um luto dessa perda desse relacionamento. Muita gente que está assistindo pode estar passando por isso agora, nesse momento. Qual que é a dica que você dá, o primeiro passo para sair disso? Porque, como você falou, não é um passo, é um processo. É um assim processo. como foi o processo de desgaste, o processo de reconstrução também requer tempo. Mas como começar a mudar essa história? Olha, eu cito sempre a Robin Norwood, que é uma autora americana, uma psicóloga, que foi quem definiu o termo mulheres que amam demais, né, que você já deve ter ouvido falar. Não é o caso do mulheres que amam demais, porque aí a gente estaria falando em relacionamento abusivo. Mas para qualquer tipo de luto, de apego, é um relacionamento que a pessoa não consiga se desapegar de um relacionamento que acabou, tem 3 pilares que são importantes, né? O primeiro é o apoio da família. Isso é muito importante, que a família compreenda o que aquela pessoa está passando e não desvalorize a dor, né? Porque é sempre assim, mas só por causa do namorado está assim, Pois é, né? piora a situação, né? É horrível, joga a pessoa mais porque para a dor baixo de amor ainda. dói, É. e dói profundamente, né? Quem já sentiu sabe. Então, a primeira dica é o apoio da família e de amigos. A segunda dica é uma psicoterapia, né? É muito importante, porque você tem que entender o que foi que gerou todo aquele apego ao outro. Você estar apegado a um outro, você entregar a sua vida nas mãos de outra pessoa, significa que você já tinha uma questão anterior a ser resolvida. E isso só com a psicoterapia você consegue determinar. E a fé, né? Quando eu falo em espiritualidade, Muito eu não legal. falo necessariamente numa religião, tá? Cada um tem a sua escolha, mas a sua conexão com algo maior, a sua fé de que existe algo maior que pode te amparar. Esses 3 pilares são fundamentais. E uma fé, eu também compartilho dessa ideia, por isso me sinto à vontade de falar, uma fé que, acima de tudo, tem um plano para você ser feliz, independente daquela ou da outra pessoa. Sim, a pessoa acreditar nisso, ter fé né? nisso, é muito importante. Porque também a gente, vamos combinar que todo mundo aqui já teve um sofrimento de amor, depois conheceu outra e falou, nossa, ainda bem que aquele não deu já certo, levou um né? fora, não é verdade? Não é é? verdade. Porque a gente não sabe o que está por vir. Né? E é uma Tem alguém lição. melhor para vir. Essa esperança é muito legal. Mas é verdade. E para reforçar essa esperança, pior do que levar um fora, como a gente falou, acabar o relacionamento, é permanecer num relacionamento abusivo. Isso sim é bem pior. E sobre esse tema, a doutora vai falar no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje tem como convidada aqui ao meu lado a doutora Ana Toledo, ela que é psicanalista, e nós estamos conversando sobre os relacionamentos, sobre o amor, como a doutora gosta de falar. E também apresentando esse livro aqui, Por que o Amor Foge de Mim? E no último bloco, eu fiz um adendo para introduzir outro assunto na conversa, que são os relacionamentos abusivos. Um assunto, aliás, que, como você já disse também no primeiro bloco, veio à tona, ficou mais em evidência agora durante a pandemia. Então, eu queria que você explicasse como nascem e como se desenvolvem esses tipos de relacionamentos abusivos. O relacionamento abusivo é uma armadilha mesmo, né? Porque o abusador ou abusadora, porque homens também vivem relacionamentos abusivos, não só as mulheres. No começo ele é muito gentil, é muito agradável, né? Faz tudo o que o outro quer. Então se torna o príncipe ou a princesa encantada na vida do outro. E aos poucos ele começa a demonstrar sinais de que tem alguma coisa errada ali. Então é um ciúmezinho de uma roupa, um ciúme de uma amiga, começa a querer afastar a pessoa do núcleo social, né? Aquela sua amiga não me parece sincera, e a pessoa então ouve o conselho e se afasta. Enfim, é algo que vai crescendo gradativamente, e quando a pessoa vê, ela já está envolvida num relacionamento de controle. Essa é a palavra, né? Ela é controlada pelo outro. E quando ela foge ao controle do outro, ela recebe uma série de agressões.
Relacionamento abusivo não é só agressão física. Isso é importante ressaltar. Agressão emocional, agressão psicológica, agressão moral, tem uma série de outras coisas. Financeira. A financeira é proposital, ele tira da pessoa a capacidade dela de se sustentar justamente para que ela caia nessa armadilha. Aí ela fica dependente do outro, né? Tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas também, assim, a possibilidade de um explorador ou uma exploradora que vê a carência e começa a fazer a pessoa pagar coisas, por exemplo. É uma espécie também, né? Isso tem de monte, mas aí já tem uma outra classificação. Não é relacionamento abusivo também? É uma coisa mais tranquila, porque nesse tipo de relacionamento, onde há essa exploração financeira, ele nunca vai ser ruim. Ah, entendi. Né? Ele nunca vai mostrar o lado negro da força. Ele vai estar sempre... Entendi a diferença agora. O problema é quando há tortura psicológica, o sofrimento. O abusador quer controlar. Ah, entendi, né? Entendi. Isso faz bem para ele, controlar a outra pessoa. Então, ele tem ali alguém de quem ele judia. Alguém para ele se sentir superior. Então, ele maltrata o outro de várias formas. Com tortura verbal, por exemplo, o abuso verbal ele é muito pior do que o físico, porque não tem como você chegar no IML e mostrar o que foi feito com você. Né? Quando tem a agressão física, você tem ali todo machucado, aquela coisa. A agressão verbal, a agressão emocional, não. Não tem como fazer isso. Né? Você não tem como mostrar o que está acontecendo com você. E aí, se torna muito difícil. E eu vou explicar o porquê que se torna muito difícil. É muito interessante, bem complicado. Porque quem está de fora, até desculpa essa interrupção, parece, olha, é tão evidente, tão claro, e essa pessoa se sujeita a isso, mas não é bem assim, né, doutora? Não é bem que ela se sujeita. O que acontece é que a pessoa vicia nos maus tratos. Todas as vezes em que ela é maltratada, o organismo dela libera uma série de hormônios. É mesmo? Então, o masoquismo, aí é o princípio do masoquismo, isso? Não, libera uma série de hormônios como uma autodefesa. Por exemplo, se você comer pimenta, os seus olhos vão lacrimejar, você vai suar. Porque o seu corpo entende que você está pegando fogo. Então, ele libera, você começa a umedecer o corpo. Né? Todo o processo pelo qual a gente passa, o corpo libera uma química em defesa do corpo. Então, quando você é maltratado, ofendido, você também tem uma liberação química para te defender daquela agressão. Porque é o princípio do equilíbrio, né? Da compensação. Isso, e é aí que a pessoa que sofre abuso vicia nessa química. Então, quando ela não tem a briga, ela sente falta. Então, vira uma dependência mesmo. Vira uma dependência quase como uma droga mesmo. O tratamento de uma pessoa que se envolve num relacionamento nesse nível é um tratamento dependente como químico. se fosse uma dependência química. Existe no Brasil uma entidade chamada Mulheres que Amam Demais Anônimas, que é uma entidade para isso, né? Como se fosse um Alcoólatras Anônimos, tem a Mulheres que Amam Demais Anônimas, que é onde a pessoa vai e se trata para conseguir se desligar, se desviciar daquele abusador. Olha, é um alerta importantíssimo, porque muito importante. A questão é além de emocional, ela é biológica, química. Química também. Agora, a pessoa que ela tem propensão a sofrer esse tipo de relacionamento, né? Por quê? O abusador percebe que aquela pessoa tem essa tendência, pode ser uma vítima dele. E é ali que ele vai. Ele tem essa percepção. E a pessoa que cai numa armadilha dessa é porque, como eu falei agora há pouco, ela já tem uma questão anterior. Então, ela já tinha que estar fazendo um tratamento emocional para descobrir. Outro detalhe importante, tem categorias de pessoas que são mais suscetíveis e devem ficar mais atentas, então. Tem. Essas pessoas. O ideal seria que todo mundo fizesse psicanálise, né? Se psicanalizasse, porque aí ninguém traria questões que estão ali no inconsciente que atrapalham a vida da gente. Seria o ideal, assim como você vai ao médico, ao dentista, que você fizesse um trabalho emocional também. Porque a pessoa tem uma tendência, ela tem uma carência, ou ela viu os pais em processo abusivo, ou ela quer justificar o que ela viu na infância num processo abusivo. Quando ela cresce, ou ela se torna um abusador, ou ela se torna vítima. Então, tem uma série de questões que podem transformar a pessoa numa vítima de um abusador. E isso é muito importante que ela busque ajuda terapêutica, porque senão ela vai repetir. Quando ela se liberta de um relacionamento abusivo, ela cai em outro.
E parece que o abusador tem um faro também, como você falou, Tem uma total sensibilidade. percepção. Ele tem total percepção de quem pode ser a vítima dele. Tá? Eu falo abusador porque é o mais comum, porque é o mais notificado, mas mulheres abusivas também têm, né? Isso também é importante. Eu vi isso, você fez questão de pontuar na apresentação do seu livro também, para que não haja nenhuma discriminação, para que porque homens também. A diferença é que o homem tem vergonha de contar. Porque ele acha que aquilo vai diminuir a masculinidade dele. O machismo ainda pesa contra. Então, ele sofre um abuso horrível em casa, mas ele não fala para ninguém. Ele não aceita que ele está sendo abusado, porque senão, sua mulher manda em você, né? Pega mal, né? Tem aquela coisa do preconceito, daquele machismo até infantil. Então, as notificações são menores, mas os dois podem sofrer abuso, tanto o homem quanto a mulher. E você lembra histórias muito cruéis ou muito chocantes que você possa relatar para a gente sobre questões de abuso? Tem um caso, sim, que eu acho que foi o que mais assim, me impressionou pelo descontrole, que eu conto no livro, que foi uma pessoa, ela se apegou tanto ao abusador dela, que a história é um pouco comprida, está ali no livro, né? Que ela chegou, quando ele rompeu o relacionamento, porque aí ele encontrou uma outra vítima e largou dela, ela ficou na espreita, na porta da casa dele. Quando abriu a porta do prédio, ela entrou e ela chegou a invadir a casa dele com uma faca. Por sorte, ela não atingiu, seguraram, conseguiram impedir que ela fizesse uma grande bobagem. Esse eu acho que foi o caso mais difícil de eu fazê-la esquecer, né, conseguir dar a volta por cima e transformar a própria vida. Foi o caso mais complicado, porque ela ainda era muito apaixonada e muito apegada. Além do problema, não é que ela sofria um abuso e queria sair daquilo, ela queria permanecer naquilo. Essa é a pior parte. Né? Então. Ela ainda tinha um apego muito grande a ele. E como foi ele quem rompeu o relacionamento, ela não teve nem a sensação de alívio. Ela continuava muito apaixonada por ele. É uma história muito complexa, no livro eu conto direitinho, mas foi muito complicado fazê-la conseguir dar a volta por cima. Graças a Deus, ela não cometeu crime. Que bom, a família dele soube compreender aquela situação, a dela também, e ela se tratou e hoje ela está bem. Então, mas é um alerta importante. Primeiro que dá vontade de ler o seu livro quando a gente escuta uma história dessa. Tem várias histórias. E segundo, para mostrar até que ponto pode chegar a gravidade desse problema. Vários, não, é inimaginável, né? Até o que a gente vê, no livro eu não tenho casos assim, mas a gente está vendo, né? Quantos casos de feminicídio, Tem crescido muito, infelizmente. Que coisa triste, né? Triste mesmo. Que coisa terrível. E... Aliás, deixa eu só pontuar uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo em relacionamento abusivo. Quem está vivendo um relacionamento abusivo tem que ter consciência disso e buscar ajuda para sair. E nunca pensar que o abusador dela não seria capaz de cometer um crime. Não menosprezar. Isso, porque a gente sempre acha que isso é coisa que aparece na televisão, na vida dos outros. Ele jamais ou ela jamais faria isso comigo. Isso não é verdade. Tá? Em caso de agressão, em caso de ameaça, tem sim que procurar a polícia, tem que se proteger de todas as formas. Não existe, ele não faria isso comigo. Não, ela não faria isso comigo. Não existe isso. Do ponto de vista do abusador, quando ele perde essa indignação, essa revolta, que pode até virar um crime, como você falou, o que passa pela cabeça dele? A indignação? Eu perdi, ele não pode perder. Porque tinha o controle total, absoluto? Ele perdeu aquela pessoa, ele perdeu o brinquedo dele, ele perdeu aquela pessoa que o valorizava, que dava a ele aquele prazer e aquela autovalorização. Legal. Né? Doutora, como o nosso programa já vai chegando agora ao final, e a gente falou de amor o programa todo, e quando a gente fala de amor, sempre tem que ter um final feliz, né? Claro, é lógico. Felizes para sempre, como aparece nos filmes. Então, eu queria que você, antes de deixar os seus contatos, falasse do ideal, que é o equilíbrio, né? O amor, o felizes para sempre, é o equilíbrio, né? Sempre. Você tem que ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida social, sua vida profissional. Quando você tiver um equilíbrio... Meu avô dizia uma coisa muito bonitinha. Ele falava que a vida da gente tem que ser que nem um edifício. Um andar não está bom, você sobe para o outro.
né? Então, é mais ou menos isso. Um andar é profissional, o outro é o social, o outro é o amoroso. E as coisas vão se E aí compensando. você vai compensando, quando uma não está boa, você vai para outra, sempre buscando equilibrar as suas emoções. Esse é o importante. Agradeço muitíssimo, a conversa muito interessante, muito agradável e muito Obrigada, produtiva, eu adorei acima de também, tudo. eu que agradeço. Agora, esses minutos finais estão reservados para você deixar os seus contatos. Tenho certeza que muita gente vai querer lhe procurar. Por favor. Nas redes sociais, @AnaTterapeuta. Qualquer rede social, Twitter, Facebook, Instagram, @AnaTterapeuta. E visitar o meu instituto, né? O instituto é um trabalho muito legal que a gente faz lá, chama institutonoese.com.br. Acho que apareceu no GC, se não me engano, né? Com certeza. Então, institutonoese.com.br, lá tem contatos para terapia, para palestras, para o que as pessoas quiserem saber mais sobre o nosso trabalho. Quem quiser adquirir o livro? Na internet, né? Tem Americanas, Clube de Autores, Essas mais Submarino. conhecidas, né? É só coloca lá, porque o amor Acha foge de facinho, mim, né? você acha o livro para comprar. O amor pode fugir, mas o livro com certeza não vai escapar. Fugir. Não. Tá certo. Muito legal essa entrevista, né? E você gostou? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais. No Facebook, né? /Programa Análise Direta, ou então no YouTube, canal HIT Notícias. Lembrando também que esse programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você que está fora, você que está no Brasil, pode participar dando sugestões pelo WhatsApp. O número 5511-99224-7760. Aqui é sempre assim, você conta com a participação de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima.